acho que podia. Já começou, né? Aqui. Vou ter começado. Nossa, nada. Mas era para dar para escutar. Pois é. Boa tarde, pessoal. Só vamos dar aqui 5 minutinhos esperando o pessoal da Suvis entrar e nós já damos início à reunião, tá bom? 5 minutinhos. Sorriso. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flúvia. Tudo bem? Vai, vai começar.
Agora que eu vi sua mensagem, viu? Não, tranquilo. Eu também acabei de entrar, cheguei de Goiânia agora também. 2 minutinhos aqui, tá? Nós já começamos. 2 minutinhos. Oi. Vamos lá, então, Flúvia? Acho que já podemos começar, né? Então, vamos lá, que aí hoje, quinta-feira, daquele jeito. Amanhã. Verônica, Oi. nós vamos colocar um formulário no chat que é da presença, tá? Aí a gente Tá. pede para poder acessar e registrar a presença. Não, beleza. Pessoal, o motivo dessa nossa reunião, dessa Assembleia Extraordinária hoje aqui, é para podermos validar a resolução da bipartite, né? Que ontem foi anunciada pelo governador, né, Flúvio? Não era para ter sido daquele jeito lá, mas enfim. Bom, não vamos entrar nesse assunto. E aí nós precisamos conversar com vocês, até para explicar detalhes, para que nós não venhamos a fazer nada de errado, porque assim como o ministro, não sei se todos conseguiram acompanhar a coletiva do ministro ontem, inclusive o doutor Ismael estava junto também, o risco de ficarmos sem vacina, caso nós venhamos a tomar alguma atitude impensada nesse período agora, tanto da dose de reforço quanto avançar para a vacinação de adolescentes, sem que nós tenhamos feito uma deliberação em CIB, o risco é muito grande. Então, assim, nós ainda estamos convivendo com a pandemia, sabemos do número de pessoas que ainda estão sendo infectadas, do número de idosos que estão sendo reinfectados, por isso de aprovar, né, agora do Ministério ter autorizado a aplicação da dose de reforço para os idosos. Aqui em Goiás, considerando o cenário dos últimos, principalmente do último mês, né, Flúvia, da quantidade de pessoas que foram infectadas nas instituições de longa permanência, foi o motivo pelo qual nós tivemos a opção de vacinar esses idosos antes daquele período do 15 de setembro, como anunciado ontem pelo ministro, com a presença do CONAS e do CONASEMES, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Flúvia, para que ela explique para vocês qual é o nosso cenário, como é que vai ser daqui para frente, e aí depois nós abrimos para as perguntas. Flúvia, pode falar. Obrigada, Verônica. Boa tarde a todos. Isso que a Verônica falou é uma preocupação nossa que já vem desde julho. Então, nós começamos a ter os primeiros surtos em instituições de longa permanência, ainda no mês de final de junho, começo de julho, e a gente vê aumentando cada vez mais esses surtos em instituições. Nós temos hoje 13 surtos, né, notificados, que a gente tem informação, e 19 óbitos já confirmados. Em vários desses surtos, né, alguns deles eu pude acompanhar mais de perto, como o de Anápolis e de Pirenópolis, né, onde houveram várias hospitalizações, né, e o de Anápolis foi o que teve o maior número de óbitos até agora, e isso, né, já nos tinha acendido uma luzinha de alerta. Né? Então, em conversa, inclusive, com o CONAS, com a Câmara Técnica de Epidemiologia, eu venho puxando também nessa Câmara Técnica essa discussão, mostrando as nossas análises, né, dos nossos dados. Junto a isso, a gente já vem, inclusive, apresentando no COI, todas as quartas-feiras, mostrando o quanto está invertendo a curva. Eu vou até abrir aqui para vocês, né? A gente já vê uma inversão de curva novamente, uma tendência de inversão, com aumento de casos de internação, não casos, mas de internação e óbitos maiores de 60, com tendência de subida rápida, e invertendo os menores de 60. E a gente, aí, junto com os estudos que saíram, o próprio Ministério colocou isso na nota, né? Que estudos mostram que, em média, 6 meses após a segunda dose, há uma diminuição dos anticorpos neutralizantes. E isso faz com que a gente tenha essa mudança, né, no cenário por faixa etária novamente. E aí, mais do que nunca, justificado o início, né, dessa dose de reforço para esse grupo específico.
Por que, como a Verônica falou, por que idosos institucionalizados? Eles foram os primeiros a serem vacinados, né? Vocês vão lembrar disso. Primeira coisa que a gente fez foi vacinar idoso institucionalizado. Então, eles são os primeiros que terão a queda na proteção. E por isso a gente precisa ser o mais rápido possível, né, para esse grupo específico. E essa foi a justificativa, inclusive o doutor Ismael falou com o ministro da Saúde ontem na coletiva, de por que Goiás vai começar com idosos institucionalizados. Né? Eu sei que o Rio Grande do Sul está passando pela mesma situação, né? Eu conversei um pouco com o pessoal do Rio Grande do Sul, e eles também estão vendo para começar idosos institucionalizados antes, né, também pela mesma situação que foi apresentada aqui no estado de Goiás. Então, diante disso, a Clarice já tinha feito até uma nota, né? A gente estava agora, a do Ministério, felizmente, saiu, mas nós temos uma nota nossa específica, falando especificamente como é que vai ser essa vacinação nas instituições de longa permanência. Para vocês terem uma ideia, né, desse percentual, são 24.532 idosos, tá? Institucionalizados, segundo os dados, né, que estão no painel da vacinação. O que precisa ficar muito claro, e não só para idosos, mas quando a gente avançar para os demais, não só institucionalizados, mas quando a gente avançar para os demais. O envio de doses vai ser referente ao que está registrado. Então, aí, Verônica, os municípios vão ter que registrar, porque o Ministério vai nos passar dessa forma e nós vamos repassar aos municípios da mesma forma. Ou seja, se naquele município fala que foram vacinados de 70 anos ou mais 200 idosos, serão 200 doses que estarão lá, porque é isso que vai estar no sistema. Então, os municípios precisam se atentar a isso. Se tem algum registro de idoso que ainda não foi digitado no sistema, que agilize, porque a distribuição das doses será feita dessa forma. E aí, Flúvia, também é importante lembrar, porque nós também temos aquelas questões de pessoas que foram vacinar em outros municípios, né? Aqui vem agora a implicação. Quando nós falamos, espera para vacinar no seu município, que segunda dose, dose de reforço, porque nós já esperávamos que teria dose de reforço aí praticamente para todas as vacinas, uma vez que as vacinas elas foram testadas assim para que a gente saísse do olho do furacão, né? Acredito também que a partir das próximas produções de vacina, né, Flúvia, isso já vai dando uma funilada aí em algo mais específico. Mas é importante que caso vocês tenham idosos, talvez que tenham mudado para o município de vocês, façam uma relação aí para depois enviar para o estado para ver como é que vai fazer, né, Flúvia? Porque até então não se tem definição nenhuma disso, porque realmente as doses serão contadas. Então, já comecem a organizar nesse cenário aí, para esse cenário dentro dos municípios, porque nós sabemos que isso acontecerá. A outra questão também, o que nós acreditamos será da mesma forma, né, Flúvia, Ai, Jesus, eram os idosos, qual foi o outro grupo mesmo que o ministro apresentou ontem? Pulou da minha cabeça. Os suprimidos. Isso, os imunossuprimidos. Essas pessoas também se receberão as doses específicas, né, para cada um. E aí, o que nós... que está registrado no sistema, inclusive. No sistema, exatamente. E aí, outra questão, gente, que nós já vamos colocar aqui hoje para vocês, que isso já é consenso entre COSEMES e Secretaria de Estado e Ministério da Saúde também, não haverá dose de reforço para grupo, a não ser esses dois, tá certo? O restante, incluindo profissionais de saúde, todos por faixa etária em ordem decrescente, tá? A única orientação é essa, por faixa etária, né? Isso exatamente. Então, terminou esses idosos, terminou os imunossuprimidos, todo mundo por faixa etária, por ordem decrescente, e conforme o Ministério da Saúde também vai enviando essas doses de reforço. Porque o que nós temos que pensar é o seguinte, de nada adianta nós já avançarmos para a dose de reforço para outra população, se nós ainda temos uma grande parcela da população sem pelo menos uma única dose. Então, é nesse cenário que eu falo para vocês aquilo que eu coloquei no início. Não vamos enlouquecer vacinando outros grupos, porque pode faltar vacina, tá? Então, pelo amor de Deus, depois não adianta pautar em Assembleia de COSEMES, GT, as coisas, porque nós não vamos receber as vacinas do Ministério da Saúde, não é nem querer ou não querer, né? Não é nem decisão de Estado, é não ter como enviar vacina para ninguém. Jaque, você consegue coordenar aí, Jaque, as inscrições?
Eu não estou ouvindo. Deia, eu não estou te ouvindo. É porque está aqui o microfone. Inclusive, estava no outro. Inclusive os que estão dentro das ILPIs. É importante, porque senão falar, mas para a ILP estava aberto. Então, os profissionais de saúde lá de dentro vão querer. E aí é importante. Mas E são deixa os claro, idosos lembrar isso. da ILP, das ILPIs, tá, gente? São só a deixar dose de claro, vacina. é porque assim, não é que a gente está, porque eu já ouvi isso de alguns sindicatos já, tá? E a gente vai sofrer essa pressão, né? Mas profissional de saúde, não existem evidências que mostrem um aumento de gravidade de internação de óbito entre profissionais de saúde, tá? Até o momento. Se isso surgir, com certeza vai ser alterado. Mas nesse momento, quando a gente avalia risco e avalia prioridade, o que a gente está vendo? Aumento de internação de óbito em maiores de 60 anos, principalmente maiores de 70, principalmente maiores de 70 anos, tá? E essa é a nossa prioridade neste momento. Não adianta, porque assim, o avançar para a outra faixa etária não é só uma questão de decisão local, mas é uma questão de corresponsabilidade. Porque se eu estou tendo mais óbito nesse grupo e eu deixo de vacinar, eu estou colocando essa pessoa em risco de óbito, né? E é uma responsabilidade nossa. E por isso a gente precisa caminhar dessa forma. Primeira inscrita é a Grécia, de Goiânia. Boa tarde a todos. Só tirar duas dúvidas. Então, na ILPI, seriam todos os idosos da ILPI ou só os idosos acima de 70 anos? Todos, Grécia, porque até para facilitar para o município, só vocês teriam isso que eu ia mais de uma pedir. vez. Eu imaginei isso mesmo. Por isso que a gente deixou isso. Psiquiátricas, né? Clínicas de repouso, que o idoso, se tiver idosos, a gente vai ter que fazer, vai poder fazer ou não? Assim, porque a gente tem um grande número de instituições psiquiátricas, né? Até a Alessandra do Estado entrou em contato com a gente, fazendo um alerta. E se tiver idosos nessas clínicas, vamos fazer ou não? Esses casos, quando vocês vacinaram a primeira e segunda dose, eles entraram como ILPI, esses idosos? Quando vocês registraram lá? Novidade. Então, aí é complicado, não tem jeito, porque senão, Na verdade, senão vai ter dose. Ele era idoso, ele entrou como idoso, né? Não entrou como ILPI. Pois é, porque o cálculo, Grécia, das doses que a gente vai receber vai ser em cima do cálculo de idosos institucionalizados, viu? Tá. Então, nesse momento, eu não vou fazer igual parece que tem uma nota do Ministério falando 70 anos ou mais. Vou fazer ILPI, né? A partir do dia 15 de setembro, a gente vai, a nota está aqui comigo, eu estava até fechando com a Clarice. A partir de 15 de setembro, que o Ministério colocou que vai ser setembro. Aí sim, nós vamos seguir igualzinho o Ministério. Mas as ILPIs... A última dúvida é porque, assim, como foi recomendado a Pfizer ou a Astra, e a gente ainda está seguindo aquela orientação de não fazer Pfizer, onde não tem ar-condicionado, tem abrigo que a gente não vai conseguir local climatizado. O que a gente vai fazer? Na nota está escrito isso. A Clarice já está aí, ela até fez uma reunião com a Pfizer, tá? Para poder a gente achar uma solução para isso. Clarice? Aí, Clarice, porque aí depois vai passar a palavra para outra pessoa, aí só me fala depois se isso vai servir para as demais situações fora de abrigo, essa questão da temperatura, tá? Obrigada. Clarice, Clarice, só antes de você responder a Grécia, deixa só para a gente reforçar uma questão aqui, talvez as pessoas que entraram. As ILPIs aqui no estado de Goiás é um recorte que nós estamos fazendo para antecipar o do dia 15, tá? Então, nós só vamos adiantar para esse público a partir na quarta-feira que vem, que os municípios que têm as ILPIs receberão as vacinas, mas nós só fizemos um recorte. A partir do dia 15 segue aquilo que é do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Em relação às perguntas da Grécia, utilizando a vacina da Pfizer, eu reuni com o pessoal, representante da Pfizer, para que pudéssemos encontrar aí qual seria a melhor maneira de estar dispensando esse imunobiológico sem comprometer na qualidade do produto.
que isso já é uma preocupação do Estado. Desde o início da campanha, a gente já vem em tratativas com o Ministério da Saúde. Sabemos que em alguns estados, por questões climáticas, eles conseguem fazer drive-thru sem ser drive-thru adaptado, igual em Goiás, e coincidiu ainda com a época climática, que não nos favorece em relação a essa situação. Nós estamos registrando aí dias bem quentes. E, diante da situação, vai vir descrito na nota técnica, que foi embasada, inclusive, na bula, como que deverá ser feita essa administração. Lembrando que nos asilos, por mais que eles alguns não sejam climatizados, é um curto espaço de tempo e um quantitativo de pessoas pequeno comparado a um drive-thru comum, que a gente fica horas ali realizando a vacinação. Então, diante dessa situação, nós fizemos uma nota técnica, será emitida antes de iniciar a vacinação desse grupo, tá? Para a ciência de todos e que todos consigam aí realizar a vacinação com qualidade e segurança a essas pessoas que vão estar recebendo essa dose de reforço. Clarice, assim, eu só queria pedir, assim, não do Drive, né? No Drive a gente acabou locando containers, a gente está fazendo os containers, mas, assim, a gente pensando numa terceira dose, na ampliação, né, para outras faixas etárias, na quantidade de doses da Pfizer que está vindo, a gente está ficando realmente sem local em Goiânia, com ar-condicionado. A gente precisa de locais amplos, né, como ginásios, essas coisas, que a nossa população é muito grande. E, assim, se essa restrição continuar, assim, bem rígida, eu tenho receio da gente ter dificuldade na aplicação dessas doses. Então, assim, só queria pedir novamente uma intervenção, né? Eu sei que você está tentando olhar isso com o Ministério, com a Pfizer, mas para estar levando essa realidade nossa, tá? Sim, Grécia, assim, o que a gente discute é o que é possível, né, dentro do que é exigido. Então, assim, o que compromete a qualidade do produto, a gente precisa procurar outros meios, estruturas, estratégias, uma vez que não comprometa a qualidade do produto. Isso ficou muito nítido, pelos representantes da Pfizer, inclusive tinha técnico farmacêutico que falou de todos os riscos que ocorrem e que, inclusive, não é possível mensurar no momento da vacinação quando se disponibiliza, por exemplo, em um ambiente de drive. Então, o que eu vejo, assim, é uma situação específica. Nós nos sensibilizamos enquanto Estado, sabemos da dimensão, da estratégia de vacinação que a capital realiza e de todas essas situações. E não estamos inertes a essa situação. Precisamos juntos encontrar estratégias efetivas e que garantam a qualidade do produto. Então, assim, o que a gente vai buscar é justamente em relação a como conseguir garantir a qualidade do produto e na aplicação dessa vacina em um curto espaço de tempo e um quantitativo de pessoas pequeno. Agora, ampliar para drive ainda é muito inseguro, até mesmo fala do representante da Pfizer, a gente não consegue, inclusive, avaliar em relação ao comprometimento dessa vacina, uma vez que existem inúmeros fatores que vão contribuir para o aquecimento desse imunobiológico quando ela é disponibilizada num drive em um clima... Não, mas não é no drive, não, Clarice, é assim, no ginásio, em locais grandes, abertos, tá? Não é no drive, não, é para pedestre mesmo, nessas situações, tá? Porque, assim, é até meio difícil, assim, da gente entender realmente, porque, assim, a gente trabalha com vacina há muito tempo, a gente sabe que dentro da caixa a vacina está climatizada. É o prazo de aspirar e injetar no braço do paciente. Então, assim... Não, mas essa particularidade... Não dá para entender muito esse risco, né? A vacina acabou de tirar ali, já está no braço, né? Não, Grécia, essa particularidade desse tipo de ambiente está descrito na nota e irá contemplar essa situação. O que eu estava reforçando aqui é a situação quando se coloca um imunobiológico no drive. Só deixando claro, só para rapidamente, Grécia e para todos. Então, nessa conversa com o laboratório Pfizer, a gente colocou tudo que eles nos passaram, do que é possível fazer, né, com essa vacina, para que ela possa ser utilizada em local, como a Clarice falou, de forma rápida, um local com menos... E, assim, cada município avaliando, ele vai se adaptar, ele vai organizar usando isso como diretriz,
né? Então, como falou, drive-thru realmente é mais complicado, mas em situações mais restritas é possível. E na nota a gente vai detalhar como é que vocês vão utilizar nesse tipo de espaço. Então, assim, por mais que a gente trabalhe muito tempo com vacina, Grécia, mas assim, a gente tem muita coisa nova. Eu vou te dar um exemplo. A Pfizer, para alguns locais, a gente só transporta de avião, porque diz que, inclusive, o chacoalhar, o laboratório nos falou, ela não pode ficar chacoalhando muito tempo, né, numa estrada por via terrestre. Então, a gente tem que, alguns locais, dependendo do horário, vai de avião, que é diferente das outras. As outras, a gente nunca teve isso. Seria tudo de caminhão. Mas essa, inclusive, a gente não pode nem fazer isso. E a gente está tendo, né, todo esse cuidado para manter a qualidade, para que a gente garanta que realmente ela tenha a sua efetividade assegurada, tá? Obrigada. Outra coisa, só antes de passar para o Júlio, ali, o pessoal que levantou a mão, talvez, se as pessoas não acompanharam a comitiva e não leram também aquelas outras questões, por que é que nós estamos falando da Pfizer? Os idosos das ILPIs, eles foram vacinados com Coronavac, mas a dose de reforço autorizada pelo Ministério da Saúde é da Pfizer, tá, gente? Então, é só deixando isso claro. Na verdade, o ministro, na fala, ele fala de, na falta da Pfizer, pode usar Janssen ou AstraZeneca, mas preferencialmente Pfizer. Mas estamos tendo AstraZeneca para fazer as nossas coisas. E a Janssen também não tem, então resta a Pfizer. Exatamente. É o Júlio agora. Júlio, seu áudio está fechado. Agora abriu. Tá bem. Boa tarde a todos, tudo bem? Só uma pergunta, só algumas dúvidas aqui. Quando vier o carregamento para nós, vai ser específico D3 esse carregamento, só para a gente ter o controle nosso aqui. Primeira questão. Segunda questão, vocês colocaram a questão dos idosos que, porventura, mudaram para o município e tomaram as doses em outro município. A gente vai ter que levar isso para o Estado. Mas tem aqueles idosos também, que está acontecendo isso agora, apesar de pequena quantidade, que recusaram a tomar a vacina e agora querem tomar a vacina, né? E não tem esse cadastro, por enquanto, vai ter que ser feito esse cadastro. Como é que vai ser resolvido da mesma forma daqueles que mudaram de cidade, certo? É basicamente isso. Bom, Júlio, boa tarde. Júlio, em relação à dose de reforço, como a doutora Flúvia colocou, a doutora Verônica, ela vai ser de acordo com o número de pessoas que foram vacinadas nessas instituições de longa permanência, e no decorrer do avanço aí da vacinação dos idosos, a partir do dia 15 de setembro, também será enviado um quantitativo correspondente a essa população. Idosos que, por algum motivo, ainda não se vacinaram, ou vacinaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose, recomenda-se que faça a segunda dose, tenha um intervalo aí de 6 meses para poder receber o reforço, tá? Então, esses idosos que ainda não vacinaram e agora terão o desejo de vacinar, precisa primeiro completar o esquema ou fazer o esquema para só depois realizar o reforço. Foram essas perguntas, né, Júlio? Se eu esquecer de responder, vocês me falam, viu, pessoal? Porque às vezes... Bom, o próximo é o Diego, de Bonfinópolis. Boa tarde a todos. Mais um desafio, né, que vai passando por aí, quando a gente pensa que nem acabou a D1, já tem a D2 e agora surge a D3. Mesmo eu imagino que na nota vai vir especificado, mas assim, a gente já começou a traçar estratégias aqui hoje, a nossa coordenadora de epidemiológico, não sei se vai poder ser assim, a gente vai utilizar como base quem já vacinou com D1, D2, utilizando o cartão de vacina da pessoa, porque aquela pessoa já no município ela tomou D1, D2, e fica só a dúvida, para esse reforço, vai ser necessário aqueles laudos na hora que entra nas comorbidades, ou a gente pode utilizar o cartão de vacina, aquela pessoa já tomou D1, D2, utilizando como reforço? Diego, primeiro, assim, acho que precisa ficar muito claro, neste primeiro momento, apenas idosos institucionalizados, tá? Só idosos, nós vamos começar na semana que vem, idosos institucionalizados. Finalizou idosos institucionalizados, a partir de 15 de setembro, seguindo toda a orientação do Ministério, idosos com 70 anos ou mais. Só. No momento. Mas na nota, não entra.
Não tinha de falar também imunossuprimidos também? Ah, sim. Os imunossuprimidos, sim. Você está falando não de comorbidade, os imunossuprimidos também entrarão. Mas aí a nota do Ministério, ele traz, inclusive, todas as doenças, né, que são imunossupressoras, inclusive as que indicam medicamento, quais os medicamentos serão aceitos, e aí a gente vai precisar do laudo, né? Não tem jeito. Mesmo porque vai ser um outro boom, né? Um outro desafio nosso. Vai ter muita gente querendo tomar a terceira dose. Então, a gente vai ter que tomar todo esse cuidado, né? E até de explicar por que o imunossuprimido ele entrou. Porque, assim como o idoso, foi visto que cai muito o título de anticorpos neutralizantes após, né, um determinado tempo, porque ele tem uma dificuldade. Por isso, ele entra, o imunossuprimido. Deixar claro que não são todas as comorbidades. Mas a nota, ela traz isso muito claro também, viu, Diego? Só que esse, a partir de 15 de setembro, tá? Só finalizando a fala aqui, mas eu imagino que as notas já vão me destinadas para aqueles pacientes que tomaram. Pelo que eu entendi aqui, é só a partir da segunda dose, 6 meses a partir da segunda dose, vai poder tomar. E se esses que já tomaram, fizeram-se o cadastro, já tem o laudo deles guardado, vai ter que ser outro laudo novamente? Não. Clarice, não sei se eu entendi. Você está falando de imunossuprimidos, tá? Que já tem lá, não, é o mesmo laudo dele. Se ele já tem um laudo falando que ele é imunossuprimido, é o laudo dele, não tem necessidade de novo, tá? Agora, ele precisa ser categorizado como imunossuprimido. E ele não é 6 meses, viu, Diego? Quantos dias, Clarice? Agora fugiu aqui. 28. 28 dias depois da segunda dose. O imunossuprimido é diferente. Então, a partir de 15 de setembro, quando fizermos também imunossuprimidos, eles deverão receber 28 dias após a segunda dose. O idoso são 6 meses após a segunda dose. Haja coração, hein? E assim, só colocando aqui uma situação, lembrando que a nossa vacinação ainda, né, a gente não completou 1 ano de campanha. Então, os laudos, eles têm validade no mínimo até 12 meses. A gente sabe o quanto é difícil, né, nesse momento, passar por uma consulta, agendar uma consulta. Então, os laudos ele ainda permanecem válidos para esses casos específicos aí de imunossupressão. Lembrando que, como a Flúvia colocou, não são todos os casos. O Ministério, ele elencou cada caso, inclusive em relação ao uso de medicamentos que levam à imunossupressão, quais são esses medicamentos. Ele traz ali um quadrinho de quais são esses medicamentos. Então, ficar bastante atento a essa situação também. Bom, o próximo é o doutor Alessandro. Boa tarde, Jaqueline. Eu até escrevi aí, passei minha fala. Desculpa. Então, o próximo é o Leonardo Isidoro. Jaqueline, eu vou só... Tenho aqui a lista das doenças imunossupressivas. Se precisar, depois eu compartilho aqui com vocês, tá? Estou saindo aqui. Leonardo, pode falar, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a minha dúvida é sobre a vacinação com Cotolengo, porque na primeira leva de vacina nós vacinamos os idosos institucionalizados e pessoas com deficiência institucionalizada com 18 anos ou mais. A gente fez esse montante numa paulada só, então lá estão pessoas institucionalizadas. E são pessoas que têm, né, a gente sabe, viu isso com H1N1, que tivemos que fazer um reforço em todo mundo. Antes mesmo, a gente fez até com o mesmo lote. E eu queria saber em relação à Vila São Cotolengo, mesmo não sendo os idosos, são grupos muito especiais, eu vou poder fazer esses 18 anos ou mais da vila? Leonardo, apenas idosos, tá? Por que idosos? Os estudos, as evidências mostram que o risco maior é entre idosos e imunossuprimidos, tá? Para os demais, mesmo, a não ser que esse deficiente tenha uma doença imunossupressora. Então, mas eu tive surtos em alas na vila de pessoas que já tinham tomado as 2 doses, né? Nós tivemos uma ala com 26 institucionalizados, 23 tiveram Covid. Graças a Deus eu não tive nenhum óbito na vila. Mas, então, essa é a minha preocupação, porque lá é muito especial, Flúvia. Eu entendo perfeitamente, Leonardo, mas a gente precisa trabalhar com a evidência que a gente tem hoje.
E hoje, pessoas mais jovens podem transmitir, pode se infectar e pode até internar. Mas quando a gente avalia óbito, os gráficos são muito, os nossos dados são muito nítidos. Está aumentando o óbito, internação em UTI em idosos. Nos mais jovens, não está. Não está. Então, E nem mesmo portador de deficiência. Então, eu vou fazer só 60 anos ou mais lá. Deixa eu te falar, até o momento, o Ministério não está orientando vacinação em pessoas com deficiência permanente. Apenas idosos imunossuprimidos. Pode ser que mude, Leonardo? Pode ser, lá na frente. Mas, neste momento, só esses. Ok. Bom, o próximo é o Velomar Rios. Boa tarde a todos. Duas dúvidas só. A primeira, vai ser editada uma resolução desse tema tratado agora? E a outra é se essa redução das vacinas, que tem um intervalo de 12 semanas, se foi oficializado 8 semanas. Obrigado. Velomar, em relação à resolução, sairá a resolução sim, tá? A gente só não fez ela ainda porque nós estávamos esperando a conversa aqui com vocês, até mesmo para ser um espaço de discussão antes de fazer a de referendo, tá? Ela sai a resolução sim, junto com a nota técnica que a Flávia já está feita. Clarice, É aí importante, eu Verônica, contigo. porque as dúvidas que persistirem, elas vão fica mais fácil de ser dirimidas. Verônica, você já respondeu. Ah, tá. Bom, a Adriana Mateus, ela fez uma pergunta, ela disse que ela está sem microfone, disse que ela se inscreveu, né? Perguntou, minha dúvida é o intervalo, será 6 meses para todos, após o esquema completo? Bom, justamente, o que o Ministério recomenda é que o reforço seja feito aí com um intervalo de 6 meses. Nós sabemos que a nossa campanha iniciou em 19 de janeiro, então já ultrapassou, inclusive, esse intervalo de 6 meses. É por isso que talvez, por isso não, a gente já vê, aí o número de casos aumentando nessa faixa etária, o que demonstra a necessidade desse reforço. Então, precisa ter um intervalo de 6 meses aí do esquema completo, primeira e segunda dose. Perfeito, Clarice. A próxima é a Adriana Machado. Adriana Machado. Ô, Jaqueline, só comentando, que a partir do dia 15 de setembro, que iremos começar a vacinação de imunossuprimidos, conforme elencado os grupos aí, categorizados pelo Ministério da Saúde, o reforço já é indicado a partir de 28 dias após o esquema completo. Eu vou ter que anotar isso aqui, já. Pessoal, eu vou pedir os meninos do escritório para me ajudar com o microfone aberto, porque eu estou no celular e eu não estou dando conta de fechar o microfone. E pedir também a colaboração do pessoal que vai entrando, para deixar os microfones fechados, tá bom? A próxima inscrita é Luzia Machado. Boa tarde, tudo bem? Antes de tudo, eu quero agradecer muito a Verônica e dizer para ela que ela tem um carinho, eu tenho um carinho muito especial por ela, por ver o quanto, não só ela, como todos, lutaram, mas assim, eu tive uma simpatia muito grande por ela, por ver ela comprar a briga e lutar por nós gestores, viu, Verônica? Muito obrigada, que Deus possa te iluminar. Pois então, a minha pergunta é o seguinte: esse pessoal que tomou as vacinas em outro município, eu estou tendo uma dificuldade muito grande, porque é um número de gente, muita gente querendo tomar essa vacina no município. Então, a orientação que temos até o momento é que não é para fazer a segunda dose
desse pessoal no município, porque pode faltar para a gente, né? Aí a questão que eu pergunto, mesmo com essa quantidade de vacina que vai vir, a gente vai ter que ter o mesmo posicionamento? Não vai vacinar a segunda dose de quem tomou em outro município? E a segunda situação, vocês acham que daqui a um ano todo mundo vai ter que se vacinar de novo, tipo a influenza? São situações que aparecem esses questionamentos e, às vezes, a gente não tem a resposta. Aí, se puder, por favor, esclareça para mim. Olá. Bom, em relação à segunda dose, o que nós estamos orientando é que o indivíduo tome a segunda dose no local que recebeu a primeira. Clarice, seu áudio fechou. Desculpa. O que nós estamos orientando é que o indivíduo ele receba a segunda dose no município que ele tomou a primeira dose. Contudo, na impossibilidade desse indivíduo retornar no município que ele tomou a primeira dose, tendo disponibilidade de dose, pode ser administrada essa segunda dose, tá? Lembrando que segunda dose hoje, inclusive, está sendo uma força-tarefa conseguirmos administrar a segunda dose. Então, não podemos também perder a oportunidade de vacinar esse indivíduo aí no intervalo recomendado pelo laboratório. Em relação ao seu segundo questionamento, se daqui a um ano todos terão que ser vacinados, nós temos que aguardar ainda estudos robustos que vão estar nos orientando em relação se vai ser uma vacina anual, se vai ser uma vacina, como a gente está vendo agora, a necessidade de um reforço. Então, em relação aos outros encaminhamentos, a gente precisa aguardar as orientações do Ministério da Saúde de como será essa campanha de vacinação, se ela terá fim. Ah, não. Não, então tá bom, muito obrigada. Não, e a situação pior aqui, eles estão procurando o Ministério Público, porque interior é assim, tudo é Ministério Público, né? Aí você diz que não pode vacinar a segunda dose para eles procurarem lá onde foram vacinados a primeira, eles vão para o Ministério Público. Daqui a pouco vai chover de notificação aqui na Secretaria. Mas então tá bom, tranquilo, muito obrigado pelo esclarecimento. Beleza, Luzia. O próximo é o Fernando. Boa tarde a todos. Eu vou pegar aqui a resposta da Clarice, gente. Ela colocou aqui, são duas questões que eu queria levantar, mas eu vou pegar essa resposta da Clarice aqui. Tendo a disponibilidade de vacina no município, a gente deveria vacinar essa segunda dose. Bom, o que acontece? Nós não temos garantia nenhuma. A única garantia que eu tenho é que dentro do processo de registro da vacina, a partir do momento que eu vacinei a primeira dose, eu vou ter a mesma quantidade para a segunda dose, para D2. Essa é a única garantia que eu tenho até o momento. Eu conversei ontem com a nossa regional em Formosa, conversei com o senhor Dival, e ele falou, não vacine. Então, muitas vezes, eu tenho alguma vacina de reserva aqui, que são poucos, porque o município é pequeno, e as pessoas estão batendo na porta o tempo todo, brigando e questionando, e aí eu vou entrar no segundo ponto, para vocês entenderem qual que é o problema de Alto Paraíso, e a gente está falando não. E, como disse a nossa amiga aí na fala anterior, todo mundo querendo levar para o Ministério Público, falando que a vacina é o SUS que dá, é direito do cidadão de receber, enfim. Então, assim, eu queria que a Clarice depois me explicasse um pouco melhor que, tendo disponibilidade que faça a vacina, qual que é a garantia que eu vou ter de ter essa segunda dose aqui para poder vacinar aquela pessoa que tomou D1 comigo. E o segundo ponto de Alto Paraíso é o seguinte, em 2010 foi feito o censo, nós tínhamos 6.800 habitantes aqui no município. Ano passado não foi feito o censo, né?
e fizeram uma estimativa e colocaram 7.700 habitantes, de acordo com o nosso crescimento demográfico. Bom, feito isso, a minha população aqui hoje, ela tranquilamente, ela bate 12 mil habitantes. Alto Paraíso é uma cidade turística, onde as pessoas saem de São Paulo, da Bahia, da Alagoas, do Ceará, e vêm passar 1 mês, 2 meses, 3 meses aqui, se torna morador, e, ao mesmo tempo, ela se sente como moradora, né? Mas ela não tem um documento aqui, um título de eleitor, nem, às vezes nem um comprovante de residência ainda ela tem. E essas pessoas têm questionado a gente. Eu mandei até uma mensagem mais cedo para a Flúvia, mas ela estava em reunião, deve ter sido por causa dessa reunião que a gente está fazendo agora aqui, para falar justamente por isso. Essas pessoas, esses 4, 5 mil habitantes a mais que nós temos aqui, que não está dentro do nosso censo, eles estão pedindo a vacina. E eu estou tendo esse problema de ter que segurar também. Muitos deles não receberam a vacina porque eles não têm um documento que coloque eles aqui como morador, como a minha população. Só que, volto a dizer, Alto Paraíso é uma cidade atípica, como algumas outras cidades, talvez Perinópolis, Caldas Novas, alguma coisa nesse sentido, mas Alto Paraíso, principalmente, pela essa visibilidade que a gente tem no mundo todo, tem muita gente que não tem esse registro aqui na cidade. Como que eu vou fazer para ter esse suporte maior de vacina aqui no meu município? Obrigado. Bom, em relação ao questionamento, né, da aplicação da segunda dose, na minha fala é de acordo que na disponibilidade, né? A gente reconhece aí que municípios pequenos, eles recebem um quantitativo menor, e essa dose, ela é direcionada de acordo com o quantitativo de dose que ele recebeu como primeira dose. O que nós estamos constatando é que, inclusive, está sendo enviada para os municípios nominal a situação de pessoas que não vacinaram a segunda dose e essas doses estão no estoque. Então, estão tendo doses armazenadas no estoque. Outra situação muito importante é a questão do registro. O registro ele é fundamental. Se vocês vão registrar essas doses, né, primeira e segunda dose que são administradas, vocês também podem estar reportando à gerência de imunização, inclusive em relação, olha, o quantitativo de segunda dose, o que foi enviado para o município, não foi o suficiente porque foi vacinado pessoas aqui de outro município com D2 e eu não tenho D2. Contudo, é possível a gente avaliar, inclusive, se essa D2 que havia no município foi utilizada como D1. Então, na impossibilidade, como eu disse, por eu não ter dose, é compreensível. Você tem como justificar isso, inclusive, para os órgãos de controle. Eu não tenho dose para vacinar essa D2. As doses, elas foram enviadas de acordo com o quantitativo da primeira dose. Agora, o que não justifica é ter dose armazenada, eu ter ciência que tem um quantitativo X de pessoas para serem vacinadas, com a lista nominal, e essas doses estarem armazenadas sem, como se diz, sem permitir, então, que uma pessoa seja vacinada. São nestes casos. E sempre, como eu estou aqui conversando com vocês, em outros momentos também foi falado, o município que tem dificuldades com relação ao quantitativo de doses que estão recebendo, e conseguindo, inclusive, fazer essa avaliação, como foi feito anteriormente para aqueles 9 municípios que a gente realmente viu que o censo, a fonte de dados que a gente utiliza, ela estava sendo, ela estava prejudicando esses municípios, porque eles haviam tido um crescimento populacional realmente, e isso não foi possível verificar aí pelo censo. Nós reavaliamos, em conjunto, inclusive, com os demais gestores, e pactuamos que esse município realmente precisaria avançar na faixa etária de vacinação, que o nosso objetivo maior é a homogeneidade da cobertura vacinal no estado. Não adianta um município estar vacinando 17 anos e outro município vacinando 55 anos. Isso já foi discutido inúmeras vezes, até mesmo qual o objetivo dessa homogeneidade. É diminuir aí o risco das mutações, do surgimento das variantes.
Eu até pergunto aqui para o senhor, qual é a faixa etária que está sendo vacinado no seu município hoje? Ele falou 27 anos aqui. Isso, 27 anos está dentro, né, daquele perfil que nós avaliamos, inclusive, na última reunião que nós tivemos. É o que está sendo aí, né, a maior parte dos municípios estavam nessa faixa etária aí dos 25 aos 27 anos, era a maior parte dos grupos que estavam vacinando. Com o número de doses que estão sendo enviadas agora, grande parte dos municípios vão avançar na faixa etária e creio que em breve, mais de 50% do estado já vão estar vacinando na faixa etária de 18 anos. Só rapidamente, Fernanda, eu estou vendo aqui, você colocou que seu estoque está zero, que você teve negativa da regional, você segue segurando e não vacinando, eu não entendi. Segurando dose e não vacinando, já que o risco de não ter a vacina D2 é muito grande, nós estamos garantindo D2, né? Tanto para a AstraZeneca, quanto para a Coronavac, quanto para a Pfizer. Né? Então, a gente tem encaminhado remessas de D2, não tem por que ficar segurando no seu município. Seu microfone está fechado. Está fechado seu áudio, Fernando. Eu acho que o que ele quis dizer é que talvez ele está segurando o D2 para as pessoas de fora, né, Fernando? Para o seu município que você está vacinando. Não, continua assim. Você só vai vacinar D2 para as pessoas de fora caso os do seu município não vacine, você vê que sobrou dose, um morreu, aconteceu alguma coisa, o frasco veio a mais. São só para isso. Quando a Clarice fala na disponibilidade, é isso. Né? Às vezes a pessoa vê a óbito, outras pessoas literalmente recusam a fazer a D2, então essa D2 desse que recusou, você pode fazer naquele outro, né? É nesse sentido. Ô, Verônica, é porque é o seguinte, como a minha população aqui, entre aspas, ela é muito pequena, né? A gente tem um grupo pequeno de pessoas que está sendo contabilizado 7.700, mas a gente tem esses 12 mil, mas independente, mesmo 12 mil são poucas pessoas. Então, a gente não tem uma margem como tem Anápolis, Goiânia, que você recebe 200 mil, 300 não mil vacina. doses e fica parado porque as pessoas não foram lá vacinar. Eu também. Minha realidade e a sua é igual, não vacina. Aqui eu também não vacino. Então, quem não fez, eu não vacino. Então, nesse ponto aí que eu estou colocando, mas a gente precisa depois rever mais à frente, ter uma nova conversa com o Ministério, vocês que estão aí nessa frente, em fazer o pedido e explicar o que nós estamos passando aqui, que olhe isso, porque eu tenho aqui, na verdade, 40% a mais da população que não existe. Ela não aparece no registro lá da Secretaria de Saúde do Estado, não aparece no regional, mas essa população está aqui comigo. E eu vou ter que vacinar essa população depois. Então, assim, e muitos deles, como eles têm casas em Brasília, tem casa em Goiânia, tem casa na Bahia, algum lugar, a pessoa fica em trânsito, eles querem porque querem tomar a segunda dose. Talvez não a primeira, mas a segunda dose minha vai ter que ser revista. Então, eu vou receber 7.700 doses da D1, mas a minha D2 vai ter que chegar aí próximo de 10 mil. Esse é o ponto. É só isso mesmo. Mas obrigado aí pela ajuda. Jandaia agora, né, Jaque? Douglas. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, desculpa se o que eu perguntar já foi respondido, é porque eu tive que entrar 10 minutos depois, justamente por conta de uma reunião que eu estava tendo com a sala de vacinas aqui, então me desculpe. A fala do Dr. Ismael hoje na TV Anguera, ela foi conflitante com o que o ministro tem dito e até com o que a gente tem ouvido sobre quem vai receber essa terceira dose. O Dr. Ismael disse que qualquer idoso institucionalizado que tenha recebido, qualquer idoso não, todos os idosos institucionalizados que tenham recebido vacina da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. E o que a gente ouviu do ministro e até o que a gente tinha ouvido é que, nesse momento, essa terceira dose de reforço seria apenas para aqueles idosos que tomaram a vacina da Coronavac. Eu só queria tirar essa dúvida só porque ficou conflitante com o que eu vi agora, com o que a gente vem ouvindo. Você já falou disso, desculpa. E só uma sugestão para o pessoal do município do interior, com relação a D2, o que eu tenho feito aqui? Cidade pequena, a gente dá conta de fazer isso com facilidade. Então, uma dica. A gente faz um cadastro da pessoa que quer tomar D2 aqui e ela entra numa fila de espera. E aí, o que acontece? Eu tenho paciente que a gente liga para fazer buscativa, ele diz que já tomou a segunda em Goiânia. Eu tenho paciente que a gente liga para fazer buscativa, ele está de Covid, vai ter que esperar no mínimo mais 30 dias para poder tomar aquela dose.
E à medida que um paciente nominal, porque cidade pequena a gente dá conta de fazer isso, ele sai daquela lista de que tomaria aquela vacina agora, eu chamo um desses que tomou D1 em outro lugar para entrar no lugar dele. Então, é uma forma de tentar equalizar os dois pontos, né? A gente nem deixar quem tomar D1 no município ficar sem, mas também não deixar esse paciente sem nenhum tipo de atendimento, caso seja possível, porque acaba sobrando algumas doses no município. E uma última dica, a gente vai ter provavelmente um volume muito grande de vacina da Pfizer agora, porque todos os adolescentes de 12 a 17 anos vão ter que tomar Pfizer, a gente tem essa possibilidade de encurtar a segunda dose, que também vai coincidir com quando estiver vacinando adolescente, e ainda vai vir a terceira dose, que tem que ser de Pfizer. Então, a gente vai ter um enxame de Pfizer, que tem que ser feito em ambiente climatizado. Qual que é a dica que eu dou aí? Porque eu acho muito barato e muitas vezes a gente acha que é caro. Aqueles containers climatizados viram um picolé aqui lá, vocês não têm noção, viram um freezer. E está na casa de R$600 até R$1.200 por mês um container daqui, o aluguel. Então, aluguem daqueles containers, coloca ele num lugar que tem uma tenda, que tem um feirão, porque compensa muito para o município. Obrigado. Se essa questão da Coronavac já tinha sido respondida, me desculpe. Bom, conforme a nota, né, do Ministério da Saúde, que a gente repassou aqui para os senhores, ela já traz essa informação, que vai ser independente do laboratório, né, o esquema vacinal completo, aguardando um intervalo aí de 6 meses, será aplicado o reforço. Então, a gente até fala reforço, a gente não vai ter essa situação para os idosos, porque a vacina da Janssen, ela veio bem depois, que é uma dose só, mas se porventura tem algum idoso, que tomou vacina da Janssen, aguardar um intervalo de 6 meses e fazer o reforço também. Então, vai ser independente da plataforma, do laboratório, reforço para esses idosos. E a partir do dia 15 de setembro, além dos idosos até 70 anos, iremos também trabalhar com um grupo aí de pessoas com quadro de imunossupressão. Gente, em relação a essas notícias, realmente ficou muito truncado, né, as falas, o misto em relação ao grupo, a vacina, e aí a gente pediu muito a nota do Ministério, e o que está valendo é a nota. Nós temos uma nota agora para o Brasil inteiro, para trabalhar da mesma forma. Inicialmente tinha sim sido falado apenas Coronavac, mas na nota do Ministério de hoje está bem claro, e é essa nota que a gente vai seguir, ok? Acabou, Jaque? Tá ouvindo, né? Tem alguns questionamentos no chat. Tá, deixa eu olhar. Né? Aí é o seguinte, acabei de colocar o formulário, o link do formulário Google para registrar a presença na Assembleia. Eu peço que todos entrem lá e façam o registro. E aí a gente parte, então, para as dúvidas do chat, né? Aqui no chat eu estou vendo a questão dos menores de 18, é só isso. Ô, Letícia, qual que é a tua dúvida, minha amiga? Oi, Verônica, boa tarde, bem, tá boa? Bem. Tudo bem, Flúvia? Boa tarde a todos. É só uma dúvida com relação à vacinação que aconteceu aqui em Santa Helena. Hoje nós vacinamos 18 anos acima. E sobrou doses que a gente vai fazer uma repescagem amanhã. E eu acredito que mesmo com a repescagem, ou seja, né, população acima de 18, todos deverão comparecer amanhã para se vacinar. Eu acredito que ainda vai sobrar doses. Eu posso, na segunda-feira, começar a vacinar 17, 16, 15, descendo? Letícia, nós tratamos sobre isso na CIB e eu acredito que a Lirce me mandou uma mensagem agora falando que tem resolução para eu assinar no SEI. Dos que sobraram, fizeram a repescagem, apenas para aqueles que estão nas especificações, que são os das comorbidades, né, as dos intelectual e física permanente, né, Flúvia, e os que estão no sistema de privação de liberdade, né, que são das medidas socioeducativas. Do restante, ainda não, tá? O que ficou acordado na CIB é que os municípios que iniciassem dos demais, eles não receberiam as outras doses até que os outros municípios chegassem nessa faixa etária. Assim, nas conversas e aquilo que nós estamos escutando, nós acreditamos, né, Flúvia, que provavelmente na semana que vem, com a remessa da semana que vem,
90% dos municípios já cheguem nessa faixa etária. Então, se tudo der certo, isso não é uma fala que nem que COSEMES e SES teve ainda não, mas é coisa que a gente, junto daqui e dali, talvez daqui 15 dias, a gente abre para todos os demais, né, Flúvia? Sem ser com comorbidades, porque só pode vacina da Pfizer. Então, a Secretaria de Estado, como foi colocado, vai ter que fazer uma divisão dessas vacinas muito regrada para que os 246 municípios possam iniciar essa vacinação. Tá, então quer dizer que eu não posso. Ainda não. Lembrando que se ela, até acho que ficou assim, né? Se ela fechou, fez repescagem, ainda tem dose, ela avança para o adolescente. Isso, ela avança nas comorbidades. Gestante adolescente, vou chamar a atenção das gestantes adolescentes, porque a gente está recebendo aqui, né, reclamação de cidadãos que falam que tem uma filha adolescente de 15 anos que não vacinou, porque diz que não chegou à fase do adolescente ainda. Então, deixar isso claro, gente, ela é gestante. Ela é gestante, que é o maior risco. Ela precisa ser vacinada. Inclusive, na nota, a gente acrescentou gestante puérpera, adolescentes, né, para que elas também sejam nessa prioridade junto com o portador de deficiência, tá? Isso. Flúvia, só completando que a gente foi conversado, seria, então, deficientes permanentes, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, que a gente colocou novamente, até para enfatizar a importância dessa vacinação, e adolescentes em medidas socioeducativas. Então, a gente havia conversado sobre essa situação. A gente não trabalhou com o grupo de comorbidades ainda, mas o grupo de deficientes permanentes, sim. Isso, falei até errado, não é comorbidades. Então comorbidade não tem, né? Não, Letícia, eu usei a expressão errada. A resolução está saindo, tá, gente? Isso foi aquilo que nós deixamos pactuado. Vai mandar, né, para nós a resolução? Isso, nós vamos mandar. Então, pessoal, Verônica, menor de 18 só para essas duas especificações, tá? Tá ok. Verônica, obrigada. Falou, beijo. Tem outras dúvidas relacionadas às deliberações da última CIB. Provavelmente o pessoal não conseguiu acompanhar, nem o GT, nem a CIB, a gente vai responder. Mas antes, o João Paulo levantou a mão, ele deve ter alguma pergunta para a gente fazer, para a gente continuar no chat. E quem ainda não preencheu o formulário de presença, por favor, preencha. João Paulo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Está relacionado à questão da logística das pessoas que moram na zona rural, porque a gente sabe que tem algumas pessoas, né, quando passar essa etapa das pessoas que são institucionalizadas, né, ILPI, situação aí, quando for baixar a idade, tem pessoas que moram na zona rural e que são acamadas, elas ficam restritas à cama. Como que a gente vai fazer com essas pessoas? Você fala por ser Pfizer? Na nota vai sair isso, né, Clarice? No começo ali da fala, você vai usar a mesma estratégia que você utilizou para vacinar da primeira vez, né? E na nota vai ter a especificação de como utilizar a Pfizer nesse contexto. Tá bom? Antes de passar, só uma pergunta que está chegando bastante aqui para mim no WhatsApp, Clarice. Vários municípios não receberam essa lista nominal, tá? Dos pacientes da D2. Então, posso pedir para que eles mandem um e-mail para a Suvisa para falar de qual que não recebeu ou conversa com a regional? Pode encaminhar direto para a regional. Tá. Porque tem sido repassado semanalmente para a regional. E aí eu vou reforçar com as regionais. Tá certo, obrigada. Aí tem Redime Note 9. Alguém que está com a mão levantada e o nome está como Redime Note 9. Eu acredito que foi errado, né? Levantou sem querer. Tem uma pergunta da Vitória de Itaberaí lá atrás, Verônica. Ixi, ela pode falar? Eu estou perdidinha nesse chat, gente. Tem uma pergunta da Vitória.
Ela pergunta o seguinte: a respeito da segunda dose de AstraZeneca de quem vacinou em outro município, como devemos proceder, visto que não estamos recebendo doses de D1 deste laboratório para remanejar? É como a Clarice colocou. Você só vai vacinar a pessoa que vacinou D1 em outro município se tiver sobrando no seu, daquelas pessoas que morreram, que recusam a tomar D2 de todo custo. O frasco, no lugar de vir com 10, veio com 11. Se sobrar, do contrário, você pede para esperar. O Douglas deu o exemplo, né? Que ele faz uma fila, uma ficha e tudo mais. Se sobrar dos seus, você vacina. Se não, não vacina. Pede para a pessoa ir vacinar onde ela fez a D1. Tem um usuário aqui. Repete, por favor, os critérios de vacinação de menores de 18 anos. Ficou confuso. Cresce, vai sair na nota, mas é assim, os de 17 anos, 16, 17, não, que é essa faixa etária, que estão no sistema socioeducativo, e os adolescentes de 12 a 17, que têm uma deficiência física e intelectual permanente. Só esses dois. 3, na verdade, né? Física, intelectual, permanente, e os do sistema... são de maior risco para a COVID do que algumas deficiências. Não tem evidência de adolescente mesmo. Nós não encontramos evidência nem entre os adultos, viu? Com comorbidade. Quando a gente puxa os dados pelo sistema de informação, a gente verificou que, eu vou falar de óbito especificamente, 78% dos óbitos do estado de Goiás, geral, não tinham comorbidades. Né? Então, mas vou avaliar pelo CIVEP, não tem mesmo, porque o preenchimento do CIVEP é péssimo. Mas, assim, quando a gente avalia os óbitos no comitê de óbito, a gente encontra a maior parte dos casos com comorbidades. Mas aí, qual que é o N do comitê que o comitê está avaliando? Até para a gente ter noção também, para poder avaliar, porque tudo... Assim, toda informação a gente teve várias situações que a gente, assim, cobrou de vários hospitais particulares. O que a gente percebeu? Infelizmente, tem hospital que copia e cola o CIVEP igual para todos os pacientes. É gravíssimo, né? Mas a gente percebeu. E quando a gente analisa o óbito, que não é de idoso no comitê, né? Praticamente todos têm comorbidades ou obesidade associada. Assim, minha preocupação é os adolescentes com diabetes, cardiopatias, essas situações, né? Mas é aquilo que eu falei também, Grécia. Nós acreditamos que com a quantidade de doses que nós estamos recebendo, no máximo em 15 dias, todos os municípios vão chegar naquela faixa de 80%, eles vão chegar ali de 18, 19, 20 anos, e nós vamos conseguir abrir para todo mundo vacinar a partir de 12, né? Foi isso que ficou acordado na bipartite da semana passada. Então, o que nós temos hoje são essas condições. Então, para a próxima, todos nós recebemos um quantitativo de vacina entre ontem, hoje e alguns amanhã receberão, né? Na quarta-feira nós receberemos mais doses. Nós acreditamos, né, Flúvia? E, assim, não foi uma fala combinada minha com Flúvia, não. Mas a gente vai acompanhando os boletins dos municípios, mesmo porque a gente está monitorando o boletim dos municípios, o chamado das vacinas. Os municípios estão conseguindo avançar. Então, com mais as doses da semana que vem, os municípios que conseguiram vacinar 18 anos, fizeram a repescagem, agora vacinam esses 2 grupos específicos, talvez, isso não é uma regra, mas bem provável que daqui 15 dias todos conseguirão vacinar a partir de 12 anos, independente da comorbidade, uma coisa ou outra, aí por faixa etária, né? Se Deus quiser, vai acontecer isso. Tem que deixar só claro, né? Por que foi colocada essa prioridade, Grécia? É para aquele município que ele finalizou e ainda tem dose. Então, o que ele vai fazer com essa dose? O que ele vai fazer primeiro? Porque essa foi uma pergunta também que a gente recebeu. Eu fiz todos acima de 18, fiz repescagem e sobrou dose. Qual é o adolescente que eu vacino primeiro? Então, a gente estabeleceu essa prioridade. Mas vamos imaginar, ele já vacinou todos os institutos, não tem socioeducativo, tem município que não tem, né? Ele vacinou todos os com deficiência permanente. Então, ele vai ver, tem gestante adolescente no município, tem puérpera adolescente, então esses primeiro. Vamos imaginar que, mesmo assim, ele fez tudo e ainda sobrou das doses que ele tinha. Aí ele avança a adolescência. É só para tentar direcionar o que fazer primeiro, né? E com aquilo pouquinho que ele tem. É só nesse sentido, mas a ideia é essa mesmo, Verônica, é o que a Verônica falou. A gente espera receber mais doses e aí avançar para a faixa etária mesmo.
né? Outra questão que os municípios colocaram, e a gente já discutiu muito isso, quando chega em comorbidade, a dificuldade do laudo, porque esses adolescentes, eles teriam que fazer consulta para ter um laudo. Então, até para facilitar, recebendo muita dose, vamos vacinar adolescente do mais velho para o mais jovem. Porque quando a gente avalia óbito e internação, também tem essa diferença. Eu tenho mais de 10 a 14 do que menor de 10, do que menor de 5. Então, a gente também avançar em ordem decrescente no adolescente. Isso, aí tem uma dúvida aqui no chat que eu só vou reforçar aquilo que a Flúvia e a Clarice já colocaram. Gestante é gestante na adolescência, na velhice, qualquer idade. Gestante é gestante, tá, gente? Não precisa esperar chegar a faixa etária da gestante. Vacina, elas têm prioridade de vacinar Coronavac ou Pfizer, são as duas únicas vacinas que elas podem utilizar. Aí o outro, se a pessoa mudou do Pará para Goiás, lógico que você não vai pedir para ela voltar para o Pará. Então, organize uma estratégia no seu município para que essa pessoa possa tomar uma segunda dose, caso venha sobrar no teu. Não sobrou nenhuma, encaminhe essa solicitação para a gerência de imunização, como a gente vem orientando nos demais GTs. Nós sabemos de pessoas que mudaram, nós não estamos falando aqui daqueles que estão passando. Mudou para o município, você tem a certeza de que mudou, não tem dose sobrando, conversa com a gerência. Ó, mudou, tá aqui, eu vou precisar de D2, né? Esses casos, a gente tem que ser tratados casos pontuais, porque não são casos de todos os municípios, tá? Verônica, só para colaborar com a sua fala, na especificação de gestante na faixa etária de 17 a 12 anos, somente Pfizer, tá? Então, para a gente ter esse cuidado que adolescente só pode receber Pfizer. Então, reforçar isso, né, com os municípios, para a gente não ter erros de imunização, utilizar Coronavac em adolescentes. Inclusive, a Anvisa soltou uma nota falando que até o momento não está autorizado o uso da Coronavac em adolescentes. Então, vamos trabalhar com os adolescentes gestantes com Pfizer, tá? Tem até uma questão aqui no chat, que fomos orientados várias vezes a não vacinar gestantes menores. Pode ser que esse equívoco aí tenha ocorrido porque tinha uma nota específica para gestantes e a gente falava até 18 anos, porque era um momento, inclusive, que a vacinação para menor de 18 anos não estava autorizada ainda. Então, mas agora que está autorizado para adolescentes, se essa adolescente estiver gestante, ela entra como prioridade, inclusive busque essas gestantes, se vacine, porque a gente viu por muitas evidências e a gente conseguiu, inclusive, iniciar essa vacinação antecipando um pouquinho aí a nota do Ministério, porque a gente sabia do risco e estávamos temerosos. Então, vacine as gestantes. Saúde Tapaci. Boa tarde. Talvez já tenha dito aí, eu não percebi, é Eulália, do município de Tapaci. A vacinação das gestantes e puérperas, né, agora que a gente talvez possa iniciar de 12 a 17, vai ter necessidade da indicação médica ou ele comprovando a gestação a gente já pode vacinar? Como foi na dose 1? Bom, ela, estando gestante, ela já tem indicação de ser vacinada, tá? Então, dessa vez não vai ter necessidade, né? Porque quando nós vacinamos as gestantes lá naquele primeiro momento, tinha essa recomendação da prescrição médica. Tinha questão de quando nós trabalhamos naquela época de comorbidade, que começamos a vacinar comorbidade primeiro, e a gestante que tinha comorbidade, ela precisava de indicação naquele momento. Mas a partir do momento que a gente começou a vacinar grupo de gestantes, o fato de estar gestante não foi solicitado comprovação de estar gestante. Pessoal, tem uma charaminha todos. Isso foi bastante discutido, que o fato da gestante ter que comprovar poderia ser algo que demoraria, para que essa gestante fosse imunizada o quanto antes. Então, foi algo bastante discutido, inclusive com representantes de outras organizações, a importância de se vacinar esse grupo, mesmo ela não trazendo comprovante ali que ela estava gestando. Tem uma charaminha aí no chat, Jaqueline,
ela está falando que não teve, não foi essa orientação. Eu vou pedir para a apoiadora do município depois socializar com a gente qual que, né, para a gente entender melhor essa notícia, né? Tem uma pergunta também sobre a gestante menor de 18 anos, se é Coronavac ou se é Pfizer. A única vacina autorizada, né, pela Anvisa para ser aplicada em menores de 18 anos é a Pfizer, né? Tem mais alguém com a mão levantada? Não, Jaque, terminou. Letícia, sempre, para todas as coisas, precisa de ter autorização dos pais. Na verdade, os pais precisam acompanhar o menor de 18 anos na vacinação, tá? Então o pai tem que acompanhar? Tem que estar junto? Tem, né? Eu acho. Porque a nossa coordenadora estava em dúvida se podia ter só autorização por escrito Pelo do pai. da criança e adolescente, as vacinas de rotina não precisa do acompanhamento dos pais. Isso saiu até uma nota de hepatite B na época. Exatamente, eu ia falar isso, Grace. A gente, assim, eu vou dar uma sugestão, nós vamos procurar, né, Clarice, a gente vai lá e procura essa questão de autorização, porque para rotina realmente não precisa, tá? Rotina, vacinação, o adolescente quiser ir na unidade, ele vacina. Né? A gente só está falando aqui isso. Nós só estamos falando de uma questão de uma vacina que é nova, né, Flúvia? Então, enquanto gestora, estou falando aqui agora para os colegas, eu acho que toda cautela é necessária nesse momento de vacinação Covid. Tá? A gente, até legalmente, eu vou procurar, Clarice, a gente podia ver junto ao Ministério essa questão só para deixar, e até colocar em nota se necessário for, para deixar todo mundo mais embasado. Isso, melhor, Flúvia. Gente, assim, nós temos já as resoluções relacionadas a isso daqui, o tema da reunião era a questão das ILPIs, nós temos mais 3 inscrições aqui, então a gente só pede para que, como todos esses assuntos aqui, eles já foram extremamente debatidos nos outros GTs, também, principalmente da questão da gestante e tudo mais, qualquer coisa, procura o apoiador, que nós repassamos as gravações também das assembleias, mas tem a Vilma, que eu sei que foi a primeira, e depois os outros 2, eu não sei qual que levantou primeiro, ô Jaque. O usuário Zoom levantou primeiro. Foi a Vilma, o usuário, e depois o X3, né? Não, usuário do Zoom, depois a Vilma, depois Poco X3 Pro. Então tá, usuário do Zoom. Se identificar nome e município, por favor. E o áudio está fechado, colega. Boa tarde a todos. Terceira dose Boa tarde, Verônica. Boa tarde a todos. Verônica, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui no meu município, teve um pessoal do Lar Abrigo nosso, lá institucionalizado. Eles tiveram Covid. Ainda tem alguns que vai receber alta essa semana e uns já recebeu alta ontem. Como que eu vou fazer a terceira dose? Porque vai dar menos de 30 dias de alta. Bom, a recomendação para a vacinação de Covid, ela continua a mesma, né? Então, a pessoa que teve o PCR positivo, tem sinais e sintomas, tem que aguardar um intervalo de 30 dias, no mínimo, lembrando que não pode vacinar com sinais e sintomas, até mesmo para que esses sinais e sintomas, eles não sejam um motivo para confusão se é um evento adverso ou da própria doença. E também uma orientação que a gente faz aqui, reforça, é aquele intervalo de 14 dias. Nós sabemos que os idosos, recentemente, foi ampliado o escopo aí para vacina pneumo 13 também. Então, se o indivíduo tomou alguma vacina, nos últimos 14 dias, tem que aguardar esse intervalo de 14 dias, tá? Então, as orientações que foram repassadas anteriormente, elas ainda estão vigentes. Então, para vacina COVID, se eu tenho PCR positivo, eu tenho que aguardar 30 dias após esse PCR. Se eu fui confirmado COVID por questões clínicas, tem que aguardar os 30 dias, não tomar a vacina ainda com sinais e sintomas, além de, se eu tomei uma vacina agora, eu tenho que aguardar no mínimo 15 dias para poder fazer alguma vacina aí da plataforma contra a Covid. Então, permanece as mesmas recomendações. Vilma. Posso falar? Vilma Baroncelli. Oi. Jussiele de Nicelândia.
Oi, tá dando para ouvir? Nós temos inscritos a Vilma e depois Poco X3 Pro. Depois a gente abre para o próximo. Tá ouvindo? Estamos. Boa tarde a todos. Surgiu uma dúvida aí quanto às gestantes para a segunda dose, mesmo que seja da Pfizer, a gente estava tendo orientação que teria que ser com a orientação do médico para a gestante estar recebendo a segunda dose da vacina. Minha dúvida é essa. Quem deu essa orientação, Vilma? Não, a nossa coordenadora da vigilância, ela disse que recebeu, não sei se foi da regional de onde foi, para não estar vacinando a segunda dose para as gestantes, sem a prescrição do médico. Alguma orientação? Foi feita alguma orientação da gerência, Clarice, para as regionais com relação a isso? Não, inclusive, como a gente foi dito, né, anteriormente, foi algo bastante discutido em relação à vacinação de gestantes em um outro momento, que nós estávamos vacinando as gestantes com 18 anos ou mais, que não fosse impeditivo que essa pessoa tivesse acesso à vacina, a necessidade de ter aí a prescrição médica indicando a vacina, no caso de gestante. Agora, se ela estava vacinando no critério de comorbidade, para comorbidade era algo exigido. E no início da campanha também, para aquelas profissionais de saúde que estavam gestantes, para as profissionais de saúde, volto a reforçar que estavam gestantes, e foi no início da campanha, e ainda não era algo já estabelecido pelo Ministério da Saúde, ainda tinham poucas evidências, né, do risco-benefício dessa vacinação em gestantes, aí sim se solicitava o laudo para a vacinação não só da segunda dose, né, como também era solicitado, na verdade, para a primeira dose. Mas isso foi no início da campanha, no decorrer da campanha foi avaliada a necessidade e a importância de vacinar essas gestantes, e uma das questões que foram retiradas, até no próprio PNO, né, eles trazem que não há necessidade de comprovação de gestação, uma vez que a mulher chega e tem toda uma condição clínica também que caracteriza essa gestante, com o decorrer dos meses. Não haveria necessidade dessa comprovação. Então, nós orientamos a vacinar essas gestantes, o quanto antes, e como a doutora Flúvia aqui colocou, nas situações de adolescentes, a área técnica se compromete com todos a estar verificando a necessidade de autorização dos pais, porque na vacinação de rotina, isso não ocorre, mas como tudo é muito novo, essa campanha de vacinação é algo ainda que a gente não tem todas as informações em tempo oportuno, nós vamos estar verificando, inclusive junto ao Ministério, se tem alguma orientação também em relação a estar solicitando aí autorização dos pais para se vacinar, tá bom? Clarice, talvez ela a Vilma esteja perguntando sobre a cambialidade, não? Das vacinas. Eu quero informação. A gente fala questão de adolescente, vai ser o primeiro momento da vacinação dessa adolescente. Agora, em relação à intercambiabilidade, o que nós havíamos já está posto é que a gestante que tivesse tomado a primeira dose de AstraZeneca, até autorizar a fazer a segunda dose com a Pfizer, nós tivemos um tempo que pediu para aguardar até o término do puerpério dessa gestante. Mas isso já não é mais indicado. Então, se ela tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca, ela poderia estar fazendo, então, a segunda dose com o laboratório da Pfizer. Mas isso já foi algo discutido anteriormente, em relação a essa situação. Agora, para adolescentes é só Pfizer, tá, pessoal? Não esquecer disso.
Independente se é gestante ou não, para adolescentes é só Pfizer. A última inscrita e depois a gente volta para o assunto da pauta, tá? Para finalizar. Eu não sei como é que você chama, Fia, tá? Pelo código aí, pode falar. Boa noite, senador Canedo, ou pouco X3 aí. É sobre essa questão das gestantes, porque aqui a gente estava seguindo uma nota do Ministério do dia 6 de julho, então como algumas vezes o Estado divergiu da orientação do Ministério, a gente tem seguido o que é mais recente. Como é do dia 6/7, a nota 2 de 2021, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, coloca a exigência de prescrição médica para gestante puérpera. Então, aqui a gente tem solicitado e exigido essa prescrição, mas como o Estado diz que não precisa, eu só queria tirar a dúvida. Precisa seguir essa nota do Ministério ou não? E outra dúvida com relação às remessas de segunda dose. Até hoje, a gente organizando a segunda dose das indústrias, a gente deveria receber antes de terça-feira a primeira remessa de Pfizer de D2, só que como é só na quarta-feira, então a gente vai atrasar essas segundas doses, se orientar o pessoal a guardar e informar que não vai ter a remessa ainda? Seriam essas duas dúvidas. Bom, em relação, vamos pelos dois questionamentos. Em relação à vacinação de gestantes, isso foi consensual, inclusive foi debatido, como eu coloquei aqui, com outras organizações envolvidas, e naquele momento a gente orientou que fosse feita a vacina das gestantes, se fosse o desejo das gestantes se vacinar, perante o risco-benefício, a gestante iria vacinar, sem a solicitação aí da prescrição médica indicando essa vacinação. Diante do risco-benefício que nós estávamos tendo, de inúmeros óbitos de gestantes e partos prematuros. Em relação à segunda dose, nós temos o controle rigoroso do momento que a gente envia as doses de D2, para que vocês possam planejar a sua estratégia de vacinação de acordo com o recomendado pelo laboratório. Nós ainda não recebemos as doses da Pfizer para D2, nós dependemos do Ministério da Saúde também para organizar essa estratégia. Então, as doses de D2, elas serão encaminhadas a depender, da necessidade da gerência para cumprir aí intervalos. O que ficou estabelecido semanalmente nas quarta-feiras são doses de D1. Certo, obrigada. Então, no caso, não precisa pedir prescrição mais, é essa definição, né? Agora, a questão dos adolescentes, como a gente colocou aqui, a gente vai verificar junto ao Ministério da Saúde, bem como também a questão jurídica, por ser adolescentes, que sabiamente a Verônica colocou, pode ser que não seja como a gente trabalha já com as outras vacinas de rotina. Eu só falei isso porque, assim, eu venho acompanhando, né? A gente está tentando monitorar os outros estados também para minimizar os impactos aqui no Goiás. E aí, o que a gente acompanhou e o que eu venho também discutindo com outros presidentes de COSEMES é que em praticamente todos os estados aonde a vacinação para adolescente já iniciou, eles estão exigindo ou uma autorização ou que o pai, com o responsável, esteja acompanhando, né? Tem essa questão das demais vacinas do calendário vacinal, só talvez seja importante mesmo ver junto ao Ministério aí, né, ver alguma coisa nesse sentido, né, Flúvio e Clarice, como vocês já colocaram. Então, assim, só retomando para a gente finalizar aqui o objetivo principal da Assembleia. Então, na próxima remessa, Secretaria de Estado, através da Gerência de Imunização, estará enviando para todos os municípios que têm ILPIs, que vacinaram naquele primeiro momento a quantidade de doses dos idosos de ILPIs que estão registradas lá no PNI, receberão na próxima quarta. A vacinação será feita para esses idosos, com vacina prioritariamente Pfizer, né, como o ministro colocou ontem. Para os demais idosos e os imunossuprimidos, essas pessoas serão vacinadas a partir do dia 15 de setembro, conforme orientação e nota técnica do Ministério da Saúde. Isso, garotas? Isso.
Então, fechou. Eu vou entrar agora no SEI para assinar as outras resoluções, tá? Da semana passada. E aí nós já disparamos para todos vocês, gente. Aí, Verônica, as resoluções, quando elas são disponibilizadas para a gente encaminha por e-mail e os apoiadores também, com acesso direto aos gestores, encaminha para os secretários, tá? E aí, a nota técnica da SES, Clarice, quando vocês publicarem, eu peço que encaminha também para a gente já estar podendo disparar junto, por favor. Beleza, Flúvia, tem mais alguma coisa que gostaria de colocar? Não, eu só vou lembrar mais uma vez, gente, esse idoso institucionalizado, caso ele não tenha recebido a segunda dose, ele vai ter que completar esquema, esperar 6 meses, para poder receber a dose de reforço. Só lembrando isso, viu? A gente precisa botar isso muito firme nas nossas cabeças, aqui nas nossas caixolas. Dizer que é muita informação, muda a todo momento. Eu falo que depois dessa campanha de vacinação, qualquer um que vier vai ser fichinha, porque a gente vai dar conta tranquilamente. Então, mas que a gente tenha bem claro nas nossas mentes essas informações para a gente poder repassar para toda a população, tá? Gente, pelo amor de Deus, não inventa moda, tá? Por favor, não inventa moda, vacinando um grupo ou outro grupo, sabe? Por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Não inventa. Vacina só o idoso institucionalizado, tá? Depois, só aqueles lá que já têm o laudo certinho, bonitinho, que já vacinaram há 6 meses atrás. E os idosos, depois em ordem decrescente de idade. Por Deus do céu, não vacina profissional de saúde, não vacina os outros. A gente sabe que, mas não tem evidência agora para isso. Então, vamos seguir, tá? Não vamos dar conta mais de aguentar outro início de campanha de vacinação aí, igual foi de janeiro para cá, não. Tenham misericórdia, tá? Não faz isso, por favor. Você está pensando em fazer, se o teu prefeito quiser que você faz, não faz. Amarra ele dentro do gabinete, mas não faz, tá? Segue essa recomendação, pelo amor de Deus. Gente. Assumir as palavras da Verônica, tá? O Fernando está rindo porque ele é vice-prefeito, aí é mais fácil para ele amarrar o prefeito, né, Fernando? Ô, Fernando, então, organiza uma comitiva, sabe? Conscientiza os benditos, dos abençoados dos prefeitos, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais psicológico para aguentar eles, não. Tá bom? Pode deixar que eu vou, quando a gente estiver reunido com os prefeitos aí, eu vou falar, eu vou pedir por vocês, não, vou pedir por nós. Porque graças a Deus aqui na minha secretaria, o prefeito não interfere em nada, eu tenho carta branca para fazer tudo, graças a Deus. Coisa boa. Pequena vantagem. Né? Na Débora, viu, Fernando? Eu vou levar a Débora aí na cachoeira para você chegar o beto dela. Que é teimosa. Pode deixar. Então traz ela aqui traz ela na vendinha, que ela já é cliente assídua dela. Aí a gente conversa com ela aqui. Bom, a pizza da é só o ouro. Verônica, tem tempo ainda? Dá tempo, pode falar. Só queria encerrar de uma forma diferente também, porque ultimamente a gente vem sendo tão criticado, cobrando tanto de todos, nessa frente que você está aí, a Flúvia também. A todo momento a gente pensa que para nós está difícil como gestores, né? Assumir. Agora imagina para vocês que a cobrança é de todo o estado, de todos os gestores. É só parabenizar mesmo pela agilidade. Eu acho que a vacina em Goiás está avançando pela responsabilidade de cada um, que as doses chegam de automático levam. Parabenizar também todos os gestores que estão entendendo também. A vacina está chegando no estado no mesmo dia os gestores estão fazendo também, Flúvia. Isso aí muitos estão sendo adeptos a isso também. Então, assim, todo o esforço que a gente tem, parabéns a você, Clarice, o tempo inteiro, notas, televisão, a gente já está vendo aqui, minhas filhas estavam falando, lá, a sua colega lá na televisão. E, assim, gestores diferentes, né, que respondem a gente pelo WhatsApp. Então, fica nosso agradecimento por vocês aí, por esse apoio também. Ô, Fernanda, eu só não te respondi porque eu estava em reunião, viu? Mas já estava aqui aberto. Mas então tá, gente. Obrigada, Diego. Obrigada a todo mundo. Nós estamos tentando trabalhar o máximo em parceria possível, né? Tentando alinhar as falas entre COSEMES e Secretaria de Estado para minimizar os impactos que automaticamente essa pandemia já nos trouxe e a vacinação também. Se tivéssemos tido dose de vacina suficiente desde o início, nós teríamos um outro cenário hoje. Mas, enfim, isso é para aprimorar, isso é para qualificar a gestão também. Assim, nós vamos desenvolvendo outras habilidades, principalmente de organização e planejamento, né? Nós não podemos fazer planejamento
nós não podemos organizar nenhum tipo de ação sem um planejamento efetivo mesmo. A gente sempre fala, né, planejamento, para encerrar, planejamento é uma estratégia de organizações, né? E o serviço público é uma organização que trabalha para o povo, então, para a população. Então, a gente precisa planejar para disponibilizar algo muito bom e que tenha o mínimo de erro possível. Então, é planejando que nós fazemos. Às vezes, a gente precisa voltar atrás em muitas coisas. E isso faz parte, né? Isso faz parte. Todo o processo de planejamento e monitoramento é dessa forma que nós trabalhamos. Então, a gente também precisa extrair isso que a pandemia nos trouxe. E a campanha de vacinação mais ainda. E um alerta que eu faço para os colegas aqui, gente, e eu acredito que a Flúvia e a Clarice vão concordar comigo agora, olhem as outras coberturas das demais vacinas. Goiás está feio na fita, tá? Então, assim, como nós estamos recebendo, eu falei isso nos 3 jornais, teve uma jornalista que quase me bateu, mas eu falei isso nos 3 jornais, aproveitando que nós estamos recebendo vacinas uma vez por semana, senta com a equipe de imunização do município e organize estratégias para alcançar essas crianças e esse outro público que nós precisamos, adolescentes, né? Toda hora foge o nome daquela vacina da minha cabeça, Jesus. Como é que chama, gente? Poliomielite? Não, a dos adolescentes lá, dos... HPV, isso, sabe? Então, da criança da polio, por favor, aproveitem esse cenário e organizem estratégias para essa vacinação, tá? Lembrando também que Previne está virando a chave, nós temos 4 dias para completar, para atingir os indicadores e tem indicador de vacina ali. Não vamos baixar guarda com essas outras vacinas, senão nós vamos sair da pandemia, da Covid e vamos entrar com outro problema aí mais para frente, tá bom? É isso então, gente. Beijos no coração de cada um. Tchau, tchau. Gente, abraço para todo mundo. Ânimo, força e vamos em frente. Tchau, pessoal. Com Deus.